Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direitos dos trabalhadores e dumping social, temas das aulas realizadas ao longo da semana pela advogada Vivian Teodoro de Souza Moraes. Ela também é especialista em direito público e mestranda em filosofia. Professora, muito obrigado pela presença aqui no Saber Direito e eu gostaria que a conversa começasse pela sua trajetória, né? O que te levou a ser advogada? Minha grande perspectiva era, na verdade, o concurso público. Então, eu entrei no curso de Direito com essa mentalidade, né? E, além disso, a escolha pelo curso de Direito também se veio por um desejo dos meus pais. Não havia ninguém na família, nós somos 3 irmãs, né? Então, eles sempre tiveram vontade que alguém seguisse uma carreira jurídica, talvez até pelo fato de ninguém na família ter, e ser um sonho, um desejo antigo da minha mãe. Só que nenhuma das minhas irmãs escolheu a área. Eu tenho uma irmã psicóloga e uma irmã professora. E eu sou a mais nova e acabei seguindo até os conselhos deles e me matriculei no vestibular à época para o curso de Direito. Em consequência disso, no semestre seguinte, a minha mãe também ingressou no curso de Direito e nós fizemos faculdade praticamente juntas. Uma distância de um semestre apenas entre a conclusão do curso minha para dela. Mas eu entrei de fato com essa mentalidade, até porque a minha mãe é servidora pública, então a gente cresceu com essa cultura, né, da busca pelo serviço público. Só que ao longo do caminho eu fui me apaixonando pela advocacia. E aí eu comecei a me aperfeiçoar e a traçar a minha carreira profissional dentro da área da advocacia. Não tinha nenhum amigo, nenhuma amiga da próxima, assim, da família que era advogado também? Não, nenhum. Foi escolha minha mesmo. A advocacia surgiu depois que eu já estava mais, como eu posso dizer, mais madura nas minhas próprias decisões. Até então, até a própria especialização, quando fiz ainda pensando no concurso público, né? E depois eu comecei a advogar, pegava uma causa ou outra e fui começando a criar gosto mesmo, a ter paixão pelo que eu fazia. E isso aumentou ainda mais quando eu ingressei na instituição que hoje eu trabalho, que foi em 2012. Eu entrei pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, que é um grande escritório de advocacia, mas é mais voltado para fins sociais. Então, a gente atua num modelo muito parecido com as defensorias públicas, né, em que a gente atua na defesa dos interesses daquelas pessoas que são hipossuficientes, que não têm condições de, pelos próprios meios, arcarem com as custas de um processo. Então, a partir daí, eu comecei a me desenvolver mais ainda na advocacia. O que a senhora poderia destacar no seu período de faculdade? Meu período de faculdade, fora todo o aprendizado, né, eu acho que eu me destaquei em algumas disciplinas e eu tive alguns professores que, de uma certa forma, viram isso. Eu me lembro que eu tive um professor de Direito Penal que um dia ele falou para minha mãe, olha, coloca sua filha, troca ela de turno porque ela é um gêniozinho. Mas eu entrei na faculdade muito imatura, eu entrei com 17 anos. Então, a questão de me desenvolver, eu era muito tímida, eu não gostava de apresentar trabalhos, né? E até hoje a gente brinca, nossa, não gostava de falar em público e virou professora, né? Eu me lembro que num dos meus primeiros semestres, minha mãe pediu que eu fizesse, de fato, uma escolha que fosse decisiva, se realmente eu queria seguir na carreira do direito ou não. Porque, de fato, eu não gostava de falar. Eu praticamente reprovei em uma disciplina por timidez. Se eu tivesse que apresentar um trabalho, eu preferia não apresentar. E aí, aos poucos, eu fui vendo que o direito ia me levar de qualquer forma para esse caminho, independente da carreira jurídica que eu escolhesse. E eu tenho uma memória, eu não me recordo do título do trabalho, mas um trabalho na área de filosofia, em que nós fizemos um trabalho, uma experiência, um estudo de caso em que a gente acompanhava o trabalho de crianças, né? E eu me lembro, como eu estudei no Gama, morava no Gama, estudava no Gama. Em Brasília. Em Brasília, aqui no Distrito Federal. Nós fizemos um trabalho para tentar identificar as diversas realidades sociais. Então, esse trabalho foi todo desenvolvido na rodoviária do Gama e no aeroporto, para tentar mostrar a diferença que a gente tinha, como que na rodoviária a gente tinha tantas crianças, tantos menores trabalhando em busca do sustento, de auxiliar o sustento da família, e no aeroporto, já na região mais nobre de Brasília, a gente não via e não conseguia identificar essas realidades.
foi um trabalho que, assim, eu me recordo bastante dele até hoje. Eu tenho algumas fotos guardadas, até poderia ter trazido, não lembrei. Mas, a partir daí, eu acho que eu comecei a desenvolver o interesse pelo estudo disso também, né? Então, o meu trabalho de conclusão de curso, em que pese não ter sido na área do direito do trabalho, foi relacionado ao menor, né? Eram as medidas socioeducativas de internação para o menor, né, a criança ou adolescente que praticasse algum ato infracional. Então, eu já gostava dessa área, já gostava disso. E eu acho que são algumas questões que eu ainda me recordo, né? Tenho quase 10 anos de formada, já não me recordo com tanta perfeição de muita coisa, mas esses trabalhos realmente marcaram bastante. E o que a aproximou do direito trabalhista? O que me aproximou do direito do trabalho especificamente foi uma professora e o estágio que eu desenvolvi no 9º semestre. Né? No 9º semestre da faculdade, nós fizemos o estágio, na minha faculdade, os estágios eles eram distribuídos e o aluno não tinha muita condição de escolher qual era a área que ele ia desenvolver. Então, o primeiro estágio no 7º semestre foi na área civil, o segundo eu fiz na área criminal e o estágio 3, que é no 9º semestre, eu fiz na área trabalhista. E tinham poucos meses que tinha inaugurado a vara do trabalho no Gama, que é vara única até hoje. Então, nós, da instituição que eu estudei, éramos o único núcleo de práticas que atuava na área trabalhista no Gama. E a minha professora era apaixonada pelo que ela fazia. E ela era advogada. Então, as inspirações, se eu assim posso dizer, surgiram daí. Eu comecei a gostar do estudo da área trabalhista e depois, por indicação de um outro professor, já no final do meu curso, eu fui indicada para fazer estágio em um banco em que ele trabalhava, um banco aqui também, aqui no Distrito Federal. E lá eu trabalhei também na área jurídica, na assessoria jurídica desse banco, eu trabalhei com os processos de direito do trabalho, com os processos trabalhistas, porque os bancários são seletistas. Então, a partir daí, eu já comecei a levar todo o meu estudo e tudo aquilo que eu pretendia desenvolver para a área do direito do trabalho. Olha, professora, a gente ainda tem um pouquinho para falar sobre essa sua trajetória, mas vamos fazer uma pausa. Tá joia. Tudo bem? Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo. O Saber Direito volta daqui a pouquinho. Continue com a gente. O Saber Direito está de volta hoje com a advogada Vivian Teodoro de Souza Moraes, que também é especialista em Direito Público e mestrando em Filosofia, e eu já queria começar este bloco sobre essa especialização. O que levou a fazer especialização em Direito Público? O que isso agregaria naquele momento? Naquele momento, a busca ainda era pelo concurso público. E uma instituição de ensino aqui do Distrito Federal tinha alguns cursos específicos em que a gente via todo um aparato do direito, e ao final das disciplinas a gente se especializava em direito público, né, com o desenvolvimento de um TCC, de um trabalho de conclusão, e a escolha foi por isso. Como o meu foco, né, era me desenvolver para as carreiras públicas, eu passei durante muito tempo estudando, me dedicando ao estudo para os concursos, né? Então, a escolha foi por isso. Hoje, talvez eu faria uma na área de Direito do Trabalho, né? Talvez com a conclusão do mestrado. Então, e o mestrado é em Filosofia. É evidente que o exercício intelectual, ele deve ser permanente em muitas profissões, né? Não é diferente no caso dos advogados. Mas a filosofia em si, de onde vinha esse interesse? A filosofia veio de como eu posso te dizer, o meu esposo é apaixonado pela filosofia, né? Nós estamos completando agora em abril 3 anos de casados. E a convivência com ele fez com que eu me interessasse pelo assunto. Então, a partir de então, começamos a discutir temas de filosofia, ele me indicou alguns livros para ler. E quando a instituição em que eu trabalho lançou esse Minter, que é uma parceria com outra instituição de ensino, que não é daqui do Distrito Federal, é do Rio Grande do Sul, eu me interessei e preparei o pré-projeto para seleção, né, no ingresso do programa de mestrado, e o meu projeto foi aceito.
Agora, com uma peculiaridade, o meu projeto é desenvolvido na área da filosofia do direito, com ênfase no direito do trabalho. Então, foi uma forma que eu encontrei de tentar ver um lado filosófico de um determinado problema, talvez até social, digamos, dentro do direito do trabalho. Então, eu fiz a síntese, a junção desses dois aspectos. Durante a semana, a senhora realizou essas aulas sobre direito do trabalho e dumping social. Qual foi o seu objetivo com esse curso? O objetivo era plantar na cabeça dos estudantes, de quem está participando conosco das aulas, a importância de começarmos a pensar e nos preocuparmos com os problemas sociais que são decorrentes do dumping. Né? No decorrer das aulas, eu tentei abordar, num primeiro momento, um aspecto geral do direito do trabalho, como que foi difícil para que nós tivéssemos o alcance de garantias e direitos mínimos ao trabalhador. Na segunda aula, então, eu trouxe um direito específico garantido constitucionalmente e previsto na consolidação das leis do trabalho, que é a parte de salário, né, remuneração e salário. Então, trabalhamos a aula inteira desenvolvendo temas relacionados a esse conteúdo específico. E na terceira e quarta aula eu falei das jornadas de trabalho. E por que a escolha da programação do curso dessa forma? Porque o meu objetivo era, de fato, trazer algo que alguns não conhecem, que é o dumping. E esses dois direitos trabalhistas estão intimamente ligados com o Instituto. Antes da gente tratar do dumping, eu queria falar da jornada de trabalho, porque é um tema controverso em muitos setores da economia. Patrões querem jornadas maiores a pretexto de aumentar a produção, né? Enquanto os trabalhadores preferem jornadas menores até para tentar gerar mais empregos. Como a senhora avalia esse quadro no país? Olha, a gente tem tido, eu acredito, uma fiscalização um pouco mais efetiva em relação a isso. O Ministério Público do Trabalho tem se preocupado de uma maneira mais efetiva na fiscalização disso. Só que ainda não é suficiente. Nós temos registros, eu até trouxe ao longo das aulas alguns casos já julgados em primeira instância, exatamente de trabalhadores que laboram em jornadas exaustivas, né? Uma outra questão que eu até trabalhei um pouquinho nas aulas também foi exatamente sobre o empregado doméstico. Durante todo o projeto de lei, durante toda a tramitação disso, uma das preocupações era exatamente a jornada de trabalho, porque era um dos trabalhadores que até então não tinha limite de jornada garantido, nem constitucionalmente, nem pela própria lei que rege, né, os trabalhadores domésticos. E tem que ser uma preocupação, tem que ser, porque se não fosse, não haveria de se estabelecer jornadas máximas. Porque a gente entende que a jornada ela corresponde a um limite específico, porque o trabalhador precisa se recuperar, ele precisa se restabelecer, isso é norma de medicina e segurança do trabalho. Então, eu acredito que ainda falta bastante preocupação em relação a isso, mas eu acho que a gente já tem tido alguns progressos. Se a gente pegar o exemplo aí do trabalhador doméstico, que hoje tem uma jornada limitada também garantida. Há um caso recente de uma fábrica de bebidas no interior do estado de São Paulo, que é subsidiária de uma multinacional, em que os entregadores trabalhavam mais de 14 horas por dia, com um intervalo de 8 horas entre uma jornada e outra. Isso é um exemplo clássico de dumping social? A gente só consegue dizer que isso é um exemplo clássico de dumping a partir do momento que eu consigo combinar um outro requisito, além da extrapolação da jornada, que é a vontade da empresa de estabelecer concorrência. Né? Ele tem a intenção dele em colocar o trabalhador em sobrejornada, tem que ser uma futura lucratividade com esse produto que vai para o mercado de consumo. Então, não basta só, e não adianta ser também uma única ocorrência. Tá? Quando a gente fala em dumping, os conceitos mais recentes estabelecem para a gente que há necessidade de que a gente demonstre que a ação da empresa é reiterada e, além disso, que não só que seja reiterada, mas que essa afronta aos direitos trabalhistas tenha
uma segunda intenção, que seria o quê? Gerar lucro, gerar uma receita maior em razão da colocação desse produto no mercado de consumo, fazendo ampla concorrência com os outros produtos que são colocados no mercado. Uma forma de concorrência desleal. Uma forma de concorrência desleal, exato. Há momentos em que o dumping social se aproxime ou chegue perto de condições análogas à escravidão, por exemplo? Sim. Inclusive, as primeiras decisões que a gente tinha não se condenava por dumping, até porque a gente ainda não reconhecia de fato o Instituto. A gente já tem lei, eu não me recordo, acho que é a Lei 1615, se eu não estou enganada, o projeto de lei 1615 de 2011. Se não for esse número, eu sei que é de 2011, que traz a ideia da gente, de fato, normatizar a existência do dumping. Até então, se indenizava e se condenavam as empresas a indenizar os trabalhadores pela condição análoga de escravo. E aí, condenava-se indenização por dano moral coletivo, né? As condições são bem próximas. Se a gente pegar principalmente indústrias têxtil, indústrias dessa parte de roupa, calçado, tem bastante notícia a gente já encontra de trabalhadores em condições análogas a de escravo, em ambientes degradantes, em ambientes em que eles ficam com moscas, com comida, em que as mães costuram amamentando os filhos no colo. E aí, muitas empresas, inclusive, já há registros de que fazem troca do trabalho por alguns produtos, né? Que seria o que eu até trabalhei um pouco nas aulas, que é o Truck System, que é um sistema de trocas e que estabelece o trabalho por servidão. Professora, a conversa está ótima, mas precisamos fazer mais um intervalo. Pode ser? Pode, claro. Saber Direito volta daqui a pouquinho. Continue com a gente. Até já. Este é o último bloco do Saber Direito Debate. A nossa convidada de hoje é a advogada e professora Vivian Teodoro de Souza Moraes, que também é especialista em Direito Público e mestranda em Filosofia. Agora é o momento da gente falar dos livros que são de referência, né? Para o pessoal se aprofundar um pouco mais. E a senhora trouxe aqui o Vademecum Trabalhista. Isso. Tem um tijolaço, né? São vários. O que acontece? A nossa legislação trabalhista é imensa. Então, essa editora criou esse Vademecum e que é um facilitador. Ele vem, posso dar uma folhadinha nele? Ele vem todo já distribuído. Assim, quando você abre num determinado artigo, ele já te traz toda a legislação complementar e ele traz súmulas, orientações jurisprudenciais, súmulas do TST, súmulas do STF, que tenham correlação com aquela determinada matéria. Facilita muito a vida de quem está se preparando, né? Os alunos sempre me perguntam, e exame de ordem pode usar? Pode, esse aqui pode, tá? Porque ele não é comentado, ele só tem mesmo uma organização estratégica. Então, facilita bastante. E para quem atua na área trabalhista, vale muito a pena ter uma legislação que te dê já toda essa orientação, porque é muita lei para você ficar pesquisando, ficar encontrando. E os vademecums comuns que a gente costuma comprar, normalmente não trazem toda essa gama de informações que um vademecum próprio. Não precisa ser só esse dessa editora. Existem outros tão bons quanto. Dá para dizer que é quase um manual, né? Digamos assim. A senhora trouxe também aqui o Curso de Direito do Trabalho, de Maurício Godinho Delgado. Isso. Maurício Godinho Delgado é ministro do TST e é um livro que eu uso desde a minha graduação. Não esse, claro, esse está mais novinho, mas eu tenho a edição dele de 2003. É um clássico, é um livro de cabeceira de quem realmente atua na área trabalhista. Facilita bastante, tem uma linguagem que não é difícil, traz bastante posicionamento do próprio tribunal, até por ele ser ministro, né? Ministro do TST. Então, tem algumas questões que me chamam bastante atenção no livro. Por exemplo?
os posicionamentos de jurisprudência que vêm inseridos, o cuidado que ele tem em estabelecer várias teses, ainda que não seja a tese que ele adota, mas ele traz teses de outros doutrinadores na própria obra. Então, eu acho que para quem está estudando, isso facilita bastante, porque não te deixa tão engessado em saber única e exclusivamente o posicionamento daquele doutrinador. Então, ele traz um leque de informações muito bom. Fala até da evolução do direito do trabalho no Brasil, Fala. Né? Bem completa a obra. Ele é um manual mesmo. Ele fala desde... É um curso, né? Desculpa, um manual não. Um curso completo de direito do trabalho. Ele vai falar desde como se iniciaram, né? As tratativas aí pelo reconhecimento do trabalhador enquanto detentor de direitos. Tem também aqui, já mais na sua área agora, dumping social nas relações de trabalho. Esse é um livrinho relativamente pequeno comparado aos outros, mas ele fala do tema específico que é o dumping, né? Que eu comecei a estudar o dumping em razão do trabalho. Se fosse para fazer uma definição clássica do dumping, professor, definição para bem claro, definição do dumping social. Dumping social seria a retirada ou a não concessão de direitos trabalhistas mínimos, né, colocando o trabalhador em condições de jornadas exaustivas, em condições subhumanas de trabalho, e que a empresa tenha o interesse real, né, que isso fique demonstrado, de que a retirada desses direitos trabalhistas se relaciona com a concorrência desleal. Né? O dumping, na verdade, a expressão dumping, ela vem do direito econômico e o direito internacional. Então, a gente puxa a ideia da concorrência desleal, de ser lá do direito econômico e traz para cá com essa ideia. E a gente chama de social aqui porque a redução de custo não está só na passagem da mercadoria, na redução de impostos, por exemplo. A redução do custo está lá na hora da produção, no momento da produção, com a retirada e o custo barato em que é o trabalhador para essas empresas. Antes da gente seguir falando dos livros, por exemplo, em países que têm uma cultura muito focada na dedicação ao trabalho, como o Japão, você vê ao longo dos anos uma redução da jornada de trabalho. Essa tendência é só lá fora, aqui no Brasil não? Olha, eu acho que até a gente tem condições de desenvolver isso. Só que eu acho que o Brasil ainda tem uma preocupação maior com a dignidade da pessoa humana. Esses direitos, eles vêm inseridos na própria Carta Constitucional, no próprio texto constitucional. E existem vários estudos, né? Eu acho que o Brasil ainda se preocupa um pouco mais, não só com a parte de economia, mas com a parte da dignidade, da saúde do trabalhador. Então, talvez por isso, nós tenhamos toda essa preocupação e essa proteção. Como eu falei, na área da filosofia, a gente vai trabalhar exatamente isso. Se a proteção é em relação a tratar as pessoas de forma desigual, e aí fazendo um comparativo ao que você trouxe, ou se seria só a falta de não permitir direitos que são mínimos. 30 segundinhos sobre esses dois últimos livros aqui da mesa. Direito do Trabalho. Esse é um livro que eu usei muito quando eu estudava para concurso. Para quem está buscando as carreiras públicas, é um livro que vale muito a pena. É um livro extremamente didático e que facilita muito o estudo. E esse é um manual de processo do trabalho. Manual de Direito Processual do Trabalho. É um manual do Maurice Chiave e eu acho que ele tem uma linguagem, principalmente para quem está na graduação, é um livro que auxilia muito. Na graduação do curso de Direito, ele tem uma linguagem bem didática, ele tem os esquemas dentro do livro que facilitam a assimilação do conteúdo. Olha, eu queria agradecer a atenção, o seu tempo, foi muito produtivo esse papo. Espero que em outras oportunidades a gente volte a tratar desse assunto que é tão complexo e tão importante, né, que está relacionado aos direitos do trabalho e também do dumping social. Muito obrigado, viu, professor? Obrigada. É isso aí. Terminou agora o Saber Direito Debate. Você pode acompanhar este programa e também outras edições no nosso site, que fica aqui, tvjustiça.jus.br. Se tiver sugestões sobre o programa,
né, recomendações, dúvidas, escreva para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.